Antes de nos aprofundarmos nesta história incrível de traição e superação, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E se gostarem do vídeo, deixem o seu gostei para que ele chegue a mais pessoas. Dizem que o dia do seu casamento é o dia mais feliz da sua vida. O que não te contam é que também pode ser o dia em que o seu mundo inteiro pega fogo, se transformando em cinzas, enquanto você, vestida de seda branca, assiste a tudo em que acreditava desmoronar. Meu nome é Isabela, e esta é a história de como descobri que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo tinham mentido para mim descaradamente durante meses. Mas, mais do que isso, esta é a história do que eu fiz a respeito. Algo tão inesperado, tão devastador, que fez com que um salão cheio de gente se ajoelhasse. Alguns chamam de vingança. Eu chamo de justiça. Há 3 meses, eu pensava que tinha tudo resolvido. Eu tinha 26 anos e trabalhava como professora de pré-escola na nossa pequena cidade de Vila Sol. Todas as manhãs, eu acordava no apartamento aconchegante que dividia com o meu noivo, Lucas, e sentia uma bolha quente de satisfação no peito. Estávamos juntos há 4 anos, noivos há 1, e o nosso casamento estava marcado para o dia 15 de julho. Um dia de verão perfeito para um casamento de verão perfeito. Lucas trabalhava na construtora do pai, da família Silva. Ele era alto, com ombros largos, cabelos castanhos claros e olhos verdes que se fechavam quando ele sorria. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito, o casal de ouro. Você tem tanta sorte, Isabela, me diziam as mães dos meus alunos na hora de buscar as crianças. Lucas é um grande partido. E este anel? Elas se referiam ao diamante modesto, mas lindo, no meu dedo, que Lucas tinha economizado por 8 meses para comprar. Eu acreditava nelas. Acreditava em nós. A minha madrinha de honra era Juliana, minha melhor amiga desde os 7 anos. Ela tinha cabelos longos e pretos que sempre pareciam perfeitos, mesmo quando ela dizia que tinha acabado de acordar. A risada dela podia preencher um cômodo inteiro, e os homens viravam a cabeça quando ela passava. Mas ela era a minha pessoa, a que segurava o meu cabelo quando eu estava enjoada, a que ficava acordada a noite inteira, me ajudando a estudar para as minhas provas de pedagogia, a que chorou mais do que eu quando a minha avó faleceu, 2 anos atrás. Quando Lucas me pediu em casamento, ela foi a primeira pessoa para quem eu liguei. Meu Deus, Isabela! Ela gritou pelo telefone. Eu estou tão feliz por você. Este vai ser o casamento mais lindo do mundo. Ela mergulhou no planejamento do casamento com o entusiasmo de quem planeja a sua própria festa. Me ajudou a escolher a fazenda à beira do rio, com os seus jardins imensos e o seu charme colonial. Ela passou horas comigo provando bolos, escolhendo flores, escrevendo à mão os convites, porque a minha caligrafia parecia um rabisco de criança. Você merece essa felicidade. Ela me dizia, apertando a minha mão, enquanto nos sentávamos cercadas de revistas de noivas e amostras de tecido. Você é a pessoa mais amável que eu conheço, Isabela. Lucas tem tanta sorte de ter você. Eu confiava nela completamente, confiava nos dois. As semanas que antecederam o casamento passaram em um turbilhão de últimas provas de roupa, detalhes de última hora e uma emoção crescente. A minha família, mamãe, papai e o meu irmão mais novo, Bruno, estava louca de alegria. Mamãe chorava toda vez que via o meu vestido pendurado no armário. Papai praticava o seu discurso de pai da noiva no espelho quando pensava que ninguém o via. Até a tia-avó Lúcia, irmã da minha avó, tinha vindo de avião da Bahia. Aos 82 anos, ela era mais afiada do que uma agulha e tinha sido casada com o meu tio-avô por 60 anos antes de ele falecer. Ela tinha uma maneira de te olhar que te fazia sentir que ela podia ver diretamente a sua alma. O casamento não é sobre o dia do casamento, querida. Ela me disse na noite anterior, com as suas mãos calejadas segurando as minhas. É sobre todos os dias depois. É sobre se escolherem um ao outro quando as coisas ficam difíceis, quando as borboletas somem, quando a vida de verdade começa.
Certifique-se de se casar com alguém que também te escolha. Eu assenti, pensando que sabia exatamente o que ela queria dizer. Lucas e eu já tínhamos superado tempestades antes. Nós tínhamos superado o ataque do coração do pai dele, a minha luta para encontrar um emprego como professora, o estresse de economizar para a casa. Éramos sólidos. Estávamos prontos. Eu dormi naquela noite com um sorriso no rosto, sonhando em caminhar pelo corredor em direção ao meu futuro. O dia 15 de julho amanheceu claro e brilhante, com uma brisa suave o suficiente para espantar o calor do verão. Eu acordei no meu antigo quarto de infância, onde eu tinha passado a noite, segundo a tradição. O sol entrava pelas cortinas de renda que a minha mãe tinha pendurado quando eu tinha 12 anos, e por um momento eu me senti como uma criança de novo, segura, amada e cheia de sonhos. Então eu me lembrei. Hoje era o dia do meu casamento. A casa já estava cheia de atividade. Eu podia ouvir a mamãe na cozinha, provavelmente cozinhando por estresse, uma quantidade de comida suficiente para um exército. Papai estava no telefone com alguém, a voz dele com aquele tom peculiar que ele usava quando tentava resolver um problema. Bruno estava no chuveiro, cantando desafinado como ele sempre fazia. Eu me alonguei, me sentindo surpreendentemente calma. Todo o planejamento tinha sido feito. Todas as decisões tinham sido tomadas, hoje. Tudo o que eu precisava fazer era aparecer e me casar com o homem que eu amava. O meu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de Lucas. Bom dia, linda. Não vejo a hora de te ver no altar. Eu te amo. Eu sorri, respondendo. Eu também te amo. Até logo, marido. Outro toque, este de Juliana. Dia do casamento. Eu estou tão animada que mal dormi. Eu vou arrumar o cabelo agora. Depois eu vou aí te ajudar a se arrumar. Vai ser perfeito. A manhã transcorreu em um turbilhão de modeladores de cabelo, pincéis de maquiagem e risadas nervosas. O fotógrafo chegou às 10, capturando cada momento enquanto as minhas madrinhas, Juliana, a minha prima Mariana e a irmã de Lucas, Camila, me ajudavam a me transformar da sonolenta Isabela em uma noiva. O meu vestido era tudo o que eu tinha sonhado. Simples, mas elegante, com delicadas mangas de renda e uma saia fluida que me fazia sentir como uma princesa. Quando eu me olhei no espelho, eu mal me reconheci. Ah, querida, sussurrou a mamãe, com as lágrimas já vindo aos seus olhos. Você está absolutamente radiante. A tia-avó Lúcia estava sentada em um canto, observando tudo com aqueles olhos afiados. Quando os nossos olhares se encontraram no espelho, ela sorriu, mas algo na sua expressão me fez duvidar. Desapareceu tão rápido que eu pensei que tinha imaginado. Ao meio-dia, nós entramos nos carros para ir à fazenda. A cerimônia estava marcada para as 2 da tarde, com fotos a partir da 1. Tudo ia perfeitamente conforme o planejado. A fazenda parecia ter saído de um conto de fadas. Rosas brancas e mosquitinho adornavam cada superfície. As cadeiras estavam dispostas em fileiras perfeitas, em frente ao coreto onde Lucas e eu iríamos trocar votos. A tenda da recepção já estava instalada no jardim, com mesas redondas cobertas com toalhas brancas e os arranjos de mesa que Juliana e eu tínhamos levado 3 horas para montar na noite anterior. É perfeito, eu sussurrei, assimilando tudo. Você é perfeita, disse Juliana, apertando-o de meu braço. Lucas vai enlouquecer quando te ver. Nós tínhamos 1 hora antes da cerimônia. Então eu me instalei na suíte nupcial para retocar a maquiagem e acalmar os meus nervos. O fotógrafo estava capturando os padrinhos se arrumando em um edifício separado. E eu me peguei me perguntando o que Lucas estaria fazendo naquele momento. Ele estaria nervoso? Animado? Ele sentiria a mesma sensação de que tudo em nossas vidas tinha nos levado a este momento. À 1h30, Juliana se desculpou para ir checar as flores e se certificar de que os músicos estavam prontos. Eu já volto, ela prometeu. Não se atreva a estragar este batom enquanto eu não estou. À 1h45, o meu telefone tocou. Era a minha assessora de casamento, Patrícia. Isabela, querida, nós temos uma pequena situação. Ela disse,
com a voz cuidadosamente controlada. O noivo parece que vai se atrasar alguns minutos. Não se preocupe, eu só queria te avisar. Uma agitação de ansiedade se mexeu em meu estômago. Atrasado? Lucas nunca se atrasa. Aconteceu alguma coisa? Eu tenho certeza de que não é nada. Talvez trânsito ou nervos de última hora. Os homens às vezes precisam de alguns minutos a mais para se acalmarem. Nós vamos apenas atrasar o começo em 15 minutos. Eu desliguei, tentando afastar a preocupação. Lucas provavelmente só estava nervoso. Isso era normal. Os casamentos nunca começavam exatamente na hora de qualquer forma. Às 2 em ponto, Patrícia ligou de novo. Isabela, nós vamos ter que atrasar um pouco mais. O noivo ainda não chegou e nós não conseguimos localizá-lo no telefone. Agora, a agitação tinha se tornado um nó. O que você quer dizer com não conseguem localizá-lo? Onde está o padrinho? Onde está o pai dele? Eles estão aqui e estão tentando localizá-lo. Eu tenho certeza de que há uma explicação perfeitamente razoável. Eu tentei ligar para o Lucas. Caixa postal. Eu enviei uma mensagem. Sem resposta. Onde está a Juliana? Eu perguntei para a Mariana, que estava por perto com uma expressão preocupada. Ela foi checar as coisas há 20 minutos. Eu não a vi desde que ela saiu. O rosto de Mariana ficou pálido. Sim, eu não a vi desde que ela saiu. O nó em meu estômago se apertou. Eu tentei ligar para a Juliana. Caixa postal. Às 2h15, os convidados estavam ficando impacientes. Eu podia ouvir o murmúrio de vozes confusas vindo do local da cerimônia. Meus pais apareceram na porta, os rostos deles tensos de preocupação e uma raiva mal contida. Querida, disse a mamãe, deve haver uma explicação. Mas eu já estava em movimento, a minha mente acelerada. Lucas e Juliana, ambos desaparecidos, ambos sem atender os seus telefones, no dia do meu casamento. O hotel? Eu disse de repente. Lucas pegou um quarto no hotel ontem à noite. Por causa da tradição, sabe? Não ver a noiva antes do casamento. Mamãe segurou o meu braço. Isabela, talvez nós devêssemos esperar. Não. A palavra saiu mais afiada do que eu queria. Eu preciso saber onde está o meu noivo. Eu preciso saber por que ele não está aqui. O Hotel Vila Sol ficava a 5 minutos de carro da fazenda. Eu segurei as minhas saias e caminhei em direção ao carro, a minha família atrás de mim como patinhos preocupados. A tia-avó Lúcia apareceu ao meu lado, se movendo com uma velocidade surpreendente para a idade dela. Eu vou com você, ela disse com firmeza. Eu já vivi o suficiente, menina, para reconhecer quando algo não está certo. Você não deve enfrentar isso sozinha. A viagem pareceu ter durado horas, embora não tenha sido mais do que alguns minutos. As minhas mãos tremiam enquanto eu alisava o meu vestido, tentando me preparar para o que quer que eu fosse encontrar. Talvez Lucas estivesse doente. Talvez tivesse havido uma emergência. Talvez o telefone dele tivesse ficado sem bateria e ele tivesse perdido a noção do tempo. Talvez. Mas no fundo, em um lugar que eu não queria reconhecer, eu já sabia. Antes de continuarmos, deixe um comentário e nos diga de qual estado você está assistindo a este vídeo. Nós adoramos saber onde a nossa família global está. E se é a sua primeira vez por aqui, não se esqueça de se inscrever. O seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias épicas como esta. O Hotel Vila Sol era um charmoso bed and breakfast que estava na cidade há mais de um século. Lucas tinha reservado a suíte nupcial para a noite anterior ao casamento, brincando que queria se acostumar com o luxo antes da nossa lua de mel em Fernando de Noronha. Eu pensei que era algo fofo, até romântico. Agora, enquanto eu estava no hall com o meu vestido de noiva, a recepcionista, uma senhora idosa que me olhava com uma mistura de confusão e pena, eu me senti como se estivesse em uma piada de mau gosto. Quarto 237, ela disse suavemente, me entregando a chave reserva que eu tinha pedido. O elevador fica na esquina. A minha família se aglomerou ao meu redor enquanto nós subíamos para o segundo andar. Bruno não parava de checar o telefone, provavelmente esperando por alguma mensagem milagrosa que explicasse tudo. Mamãe chorava em silêncio e o maxilar do papai estava cerrado daquele jeito que significava que ele estava furioso,
mas tentando se controlar por mim. A tia-avó Lúcia estava ao meu lado, a sua pequena mão descansando no meu braço. Ela não disse nada, mas a presença dela era estranhamente reconfortante. O corredor se estendia na nossa frente, com um carpete bordô profundo e arandelas de bronze que jogavam uma luz quente nas paredes. O quarto 237 ficava no final, a suíte nupcial com a sua pesada porta de madeira e a sua placa de nome de bronze. Eu parei ali por um momento, com a chave na mão, escutando. O hotel estava em silêncio, mas eu podia ouvir algo vindo de dentro do quarto. Sons suaves, movimento. O meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Isabela, sussurrou a mamãe. Talvez nós devêssemos bater primeiro. Mas eu já estava deslizando a chave na fechadura, já estava girando a maçaneta, já estava abrindo a porta. O quarto estava escuro, com cortinas pesadas que bloqueavam a maior parte da luz do sol da tarde. Os meus olhos levaram um momento para se ajustarem, para dar sentido ao que eu estava vendo. A cama era um desastre de lençóis e roupas espalhadas. Um terno masculino. O terno de Lucas, o que ele deveria usar para se casar comigo, estava amassado no chão ao lado de um vestido de madrinha. Um vestido de madrinha roxo. O vestido de Juliana. E lá, na cama, estavam Lucas e Juliana. Eles estavam dormindo ou inconscientes, nus e entrelaçados como amantes que tinham passado a noite juntos. O cabelo longo e preto de Juliana se espalhava sobre o peito de Lucas. O braço dele estava em volta da cintura dela, a segurando perto, mesmo no sono. A visão me atingiu como um soco físico. Todo o ar saiu dos meus pulmões. O quarto girou. Por um momento, eu pensei que fosse desmaiar. Atrás de mim, eu ouvi a mamãe ofegar. Papai murmurou um palavrão. Bruno fez um barulho como se ele tivesse levado um soco. Mas eu não me movi. Eu não conseguia me mover. Eu apenas fiquei ali, assimilando cada detalhe horrível. A garrafa de champanhe vazia na mesinha de cabeceira, as joias de Juliana espalhadas pela penteadeira, a maneira como eles pareciam tão confortáveis juntos, tão naturais, como se não fosse a primeira vez. Há quanto tempo? A pergunta ecoou na minha mente. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Há quanto tempo eles estavam mentindo para mim, me traindo, me fazendo parecer uma idiota? Isabela! Disse a tia-avó Lúcia com voz baixa. Venha aqui! Mas eu não conseguia. Eu estava congelada, olhando para as ruínas da minha vida, tentando entender como eu tinha chegado até aqui. Nesta manhã eu tinha sido uma noiva. Eu tinha sido feliz. Eu tinha sido amada. Agora, eu não era nada. Um som escapou da minha garganta, meio soluço, meio risada. A ironia amarga de tudo era quase engraçada. Quase. Lucas se mexeu na cama, provavelmente sentindo a luz da porta aberta. Os olhos dele se abriram, desfocados e confusos. Ele levou um momento para perceber onde estava, o que estava acontecendo. Quando ele me viu ali, com o meu vestido de noiva, o rosto dele ficou branco. Isabela! Ele exalou, se esforçando para se sentar, acordando Juliana no processo. Isabela! Eu posso explicar. Explicar? A palavra saiu como um sussurro, mas cortou o quarto como uma faca. Explicar o quê, exatamente? Explicar por que você está na cama com a minha melhor amiga no dia do nosso casamento. Explicar por que 100 pessoas estão sentadas no local da cerimônia, esperando por um noivo que está ocupado demais se deitando com a minha madrinha para aparecer. Juliana já estava acordada, os olhos dela abertos de terror ao perceber o que estava acontecendo. Ela agarrou o lençol, tentando se cobrir, mas era tarde demais. Todos nós tínhamos visto. Isabela, por favor. Ela começou, com a voz trêmula. Não é o que parece. Não é o que parece? Eu ri, e o som foi agudo e quebrado. Parece que o meu noivo e a minha melhor amiga acabaram de me trair. Parece que as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo mentiram para mim. Então, por favor, Juliana, me diga o que realmente é. Nenhum dos dois tinha uma resposta para isso. Eu me virei lentamente, olhando para a minha família. Mamãe chorava abertamente agora. Papai parecia querer cometer um assassinato. Bruno olhava para Lucas com puro nojo. E a tia-avó Lúcia? A tia-avó Lúcia me observava com aqueles olhos afiados,
esperando para ver o que eu faria em seguida. Liguem para eles, eu disse com voz baixa. O quê? Perguntou a mamãe. Liguem para eles. Liguem para os pais do Lucas, da família Silva. Liguem para a irmã dele. Liguem para o padrinho dele. Liguem para todos que estão esperando que este casamento aconteça. A minha voz foi ficando mais alta, mais firme. Digam a eles para virem para cá. Digam a eles que eles precisam ver uma coisa. Isabela! Disse Lucas, finalmente encontrando a sua voz. Ele estava procurando as suas roupas, com pânico no rosto. Por favor, vamos conversar sobre isso em particular. Conversar sobre isso em particular? Eu me virei para ele e senti algo frio e duro se instalar em meu peito. Você quer conversar sobre isso em particular? Depois que você me humilhou na frente de toda a cidade, depois que você me fez esperar no local da cerimônia, esperando por um noivo que nunca viria, eu peguei o meu telefone e comecei a fazer as ligações eu mesma. Senhora Silva, sou a Isabela. Eu preciso que a senhora e o senhor Silva venham para o quarto 237 do Hotel Vila Sol agora. Sim, eu sei que o casamento deve começar. Apenas venham. Tragam a Camila e o Carlos com vocês. A mãe de Lucas atendeu no segundo toque. Isabela, querida, onde está o Lucas? Todo mundo está perguntando. Quarto 237 do Hotel Vila Sol. Venham agora. Tragam todos. Eu fiz mais 4 ligações. Para o pai de Lucas. Para o padrinho dele. Para a assessora de casamento. Para a minha própria família que ainda estava na fazenda. O que você está fazendo? Sussurrou Juliana, segurando o lençol contra o peito. Eu a olhei. Eu a olhei de verdade. Esta mulher que tinha sido a minha irmã em tudo, menos no sangue. Que tinha guardado os meus segredos, compartilhado os meus sonhos, ajudado a planejar o mesmo casamento que ela agora estava destruindo. Eu estou me certificando de que todo mundo veja quem vocês realmente são. Eu disse, com a voz tão firme como aço. Os 20 minutos seguintes pareceram uma eternidade. Lucas e Juliana se vestiram às pressas, sussurrando freneticamente, tentando encontrar alguma explicação que fizesse com que isso estivesse certo. Mas não havia explicação. Não havia como isso estar certo. Eu me sentei na cadeira ao lado da janela, ainda com o meu vestido de noiva, observando-os entrar em pânico. A minha família estava por perto, sem saber o que fazer ou dizer. A tia-avó Lúcia tinha ocupado a outra cadeira e observava tudo com a atenção calma de alguém que assiste a uma peça de teatro. Isabela, por favor. Lucas não parava de dizer. Deixe-me explicar. Isso aconteceu. Juliana veio pegar algo, mas eu insisti para que nós tomássemos uns drinks antes do casamento, conversando sobre os velhos tempos, e as coisas saíram do controle. Não significa nada. Não significa nada, eu repeti. Você se deitou com a minha madrinha no dia do nosso casamento e isso não significa nada? Foi um erro, adicionou Juliana com a voz pequena e desesperada. Um terrível erro. Nós dois lamentamos muito. Isabela, você tem que acreditar em mim. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas aconteceu, eu disse simplesmente. E agora todo mundo vai saber. A primeira batida na porta chegou às 14h45. Os pais de Lucas, a irmã dele, Camila, e o padrinho dele, Carlos, se amontoaram na porta, os rostos deles passando da confusão para o choque e para o horror ao assimilarem a cena. O que é isso? Sussurrou a senhora Silva, com a mão na garganta. Lucas, o que você fez? Mais pessoas chegaram em ondas. A assessora de casamento, Patrícia, os meus tios e tias, os amigos de Lucas, até o fotógrafo que, aparentemente, tinha sido chamado por alguém e agora estava parado no corredor com a sua câmara pendurada inutilmente em seu pescoço. O quarto se encheu de suspiros de choque, vozes de raiva e o som da senhora Silva chorando. O pai de Lucas parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Camila olhava para o seu irmão como se nunca o tivesse visto antes. Como você pôde fazer isso? Ela sussurrou. Como você pôde fazer isso com a Isabela, no dia do seu casamento? Foi um acidente, disse Lucas desesperadamente. Um erro estúpido e bêbado. Isabela, por favor, nós podemos superar isso. Nós podemos adiar o casamento e ir à terapia. Superar isso? As palavras saíram mais fortes do que eu queria, abafando todas as outras vozes no quarto. Todos se calaram, olhando para mim. Eu me levantei devagar.
alisando-lhe o meu vestido de noiva. Naquele momento, cercada por todas aquelas pessoas, com o vestido que eu tinha sonhado por meses, eu senti algo mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, aguda e profunda, mas, por baixo, havia algo mais. Algo mais forte. Clareza. Você quer superar isso? Eu repeti, olhando diretamente para Lucas. Você quer que eu te perdoe por ter se deitado com a minha melhor amiga? Você quer que eu finja que isso nunca aconteceu e me case com você de qualquer forma? Sim, ele disse rapidamente. Sim, exatamente. Isabela, eu te amo. Isso não muda nada. Juliana não significa nada para mim. Foi apenas... Pare. Eu levantei a mão e ele se calou. Apenas pare de falar. Eu me virei para me dirigir ao quarto, olhando para cada rosto por sua vez. A família de Lucas, que tinha me acolhido como uma filha. A minha própria família, que me olhava com uma mistura de orgulho e dor. Os amigos e membros do cortejo, que tinham sacrificado o seu sábado para celebrar o que eles pensavam que seria o dia mais feliz da minha vida. Eu quero que todos entendam uma coisa, eu disse, com a minha voz clara pelo quarto. Isso não é apenas sobre o que aconteceu esta tarde. Isso é sobre quem estas pessoas realmente são. Eu caminhei até a penteadeira onde a bolsa aberta de Juliana estava. Dentro, eu podia ver o telefone dela e algo mais que me gelou o sangue. Um cartão de hotel. Não para este quarto. Para um quarto diferente. Juliana, eu disse, segurando o cartão. O que é isso? O rosto dela ficou branco. Eu não sei do que você está falando. Eu olhei para o número no cartão, depois para o logotipo do hotel. Isto é do Hotel O Mirante, o da outra ponta da cidade. Quarto 412. Eu me virei para Lucas. Não foi lá que você ficou no mês passado quando você disse que estava visitando o seu amigo da faculdade na capital? O silêncio no quarto era ensurdecedor. E este? Eu continuei, pegando outro cartão de hotel do fundo da bolsa dela. O grande hotel do centro. Quarto 203. De 3 semanas atrás, quando você disse que tinha aquela conferência de trabalho, Lucas. Juliana chorava agora. Mas eu não tinha terminado. Há quanto tempo? Eu perguntei, com a voz mortalmente calma. Há quanto tempo vocês estão fazendo isso pelas minhas costas? Nenhum dos dois respondeu. Mas eles não precisavam. A verdade estava escrita nos rostos deles. Meses, eu disse, respondendo à minha própria pergunta. Talvez mais tempo, enquanto eu planejava o nosso casamento, enquanto eu escolhia flores e provava bolos e escrevia os convites, enquanto eu ficava acordada à noite, animada com o nosso futuro juntos. Eu me virei para o quarto e vi a minha própria dor refletida nos rostos que me cercavam. Essas pessoas me amavam. Elas tinham vindo aqui para celebrar comigo e, em vez disso, estavam presenciando a minha humilhação. Mas eu já não me sentia humilhada. Eu estava furiosa. Vocês querem saber qual é a verdadeira tragédia? Eu continuei, com a voz cada vez mais alta. Não é que o meu noivo me traiu. Não é nem mesmo que a minha melhor amiga me traiu. É que ambos são tão covardes que não conseguiram nem ser honestos a respeito. Eu caminhei até Lucas, olhando para o rosto dele. Se você a amava, se você queria estar com ela, você deveria ter me dito. Você deveria ter cancelado o casamento. Você deveria ter me dado a chance de sair com a minha dignidade intacta. Em vez disso, você me deixou planejar um casamento com um homem que já estava se deitando com outra pessoa. Você me deixou ficar em frente a um espelho, nesta manhã, pensando que eu era a mulher mais sortuda do mundo. Você deixou que 100 pessoas se reunissem para presenciar uma mentira. Eu me virei para Juliana. E você me ajudou a escrever os convites para este casamento. Você segurou a minha mão enquanto eu chorava de nervosismo. Você me disse que eu merecia essa felicidade enquanto a destruía ativamente. Me desculpa, ela sussurrou. Me desculpa muito. Me desculpa, não conserta isso, eu disse. Me desculpa, não me devolve o último ano da minha vida. Me desculpa, não desfaz a humilhação do dia do meu casamento se transformar em um espetáculo público. Eu olhei ao meu redor mais uma vez, para todos aqueles rostos me olhando com pena, raiva e choque. E de repente, eu soube exatamente o que eu tinha que fazer. Eu quero que todos voltem para a fazenda. Eu disse com calma.
Eu quero que vocês digam aos convidados exatamente o que aconteceu aqui. Eu quero que vocês digam a eles que não vai haver casamento hoje porque o noivo estava ocupado demais se deitando com a minha madrinha para aparecer. Isabela, disse a senhora Silva com a voz embargada. Por favor, pense nisso. Pense na sua reputação, no seu futuro. Na minha reputação? Eu ri. E desta vez não foi uma risada amarga. Era quase libertadora. Senhora Silva, com todo o respeito, não sou eu quem deveria estar preocupada com a minha reputação agora. Eu caminhei até a janela e olhei para o lindo dia de julho. Em algum lugar na cidade, 100 pessoas estavam esperando por uma noiva e um noivo que nunca apareceriam. As flores murchariam. O bolo ficaria sem ser comido. O fotógrafo guardaria o seu equipamento sem capturar um único momento de alegria. Mas eu ainda estava aqui. Eu ainda estava de pé. E eu tinha parado de ser uma vítima. Na verdade, eu disse, me virando para o quarto. Eu tenho uma ideia melhor. Nós vamos voltar para a fazenda. Eu anunciei. Todos nós, agora mesmo. Isabela, disse a mamãe com cuidado. Talvez você devesse tirar um tempo para processar isso. Não. Eu balancei a cabeça com firmeza. Eu já processei o suficiente. Aquelas pessoas vieram aqui para presenciar um casamento. Elas merecem saber por que não vai haver um. Lucas deu um passo para a frente, o pânico estampado em todo o seu rosto. Você não pode estar falando sério. Isabela, por favor, pense no que você está fazendo. Isso vai arruinar tudo. Tudo já está arruinado, eu disse simplesmente. A questão é se eu vou deixar você controlar a história ou se eu vou contar a verdade eu mesma. A tia-avó Lúcia se levantou de sua cadeira, se movendo com uma graça surpreendente para a sua idade. A menina tem razão, ela disse, com a sua voz com a autoridade de 8 décadas. É melhor enfrentar a música do que deixá-la tocar sem você. Eu a olhei com gratidão. Em meio a todo o caos, ela era a única que parecia entender o que eu estava fazendo. Todo mundo para fora, eu disse. Vamos para a fazenda. Lucas e Juliana, vocês também vêm. Eu não vou a lugar nenhum, disse Juliana, se enrolando mais no roupão do hotel. Eu não consigo encarar essas pessoas. Você deveria ter pensado nisso antes de se deitar com o meu noivo. Eu respondi friamente. Se arrumem. Os dois. Vocês criaram esta bagunça e vocês vão me ajudar a limpá-la. A viagem de volta para a fazenda à beira do rio foi surreal. Eu me sentei na parte de trás do carro do meu pai, ainda com o meu vestido de noiva, observando as ruas familiares de Vila Sol passarem. Atrás de nós, um comboio de carros nos seguia. A família Silva. O cortejo. Até alguns dos convidados que tinham sido chamados. O meu telefone tocava constantemente com mensagens e ligações, mas eu ignorei todas. Haveria tempo para as explicações mais tarde. Agora, eu precisava me concentrar no que eu estava prestes a fazer. Você tem certeza disso, querida? Perguntou o papai, prendendo o meu olhar no espelho retrovisor. Uma vez que você fizer isso, não há como voltar atrás. Eu tenho certeza, eu disse, e eu tinha. Pela primeira vez em horas, talvez pela primeira vez em meses, eu estava completamente certa de algo. A fazenda parecia exatamente como a tínhamos deixado. Linda, perfeita. Pronta para uma celebração que nunca aconteceria. Os convidados andavam pelos jardins, alguns checando os seus telefones, outros conversando em pequenos grupos. Eu podia ver a confusão nos rostos deles. A preocupação crescente à medida que mais e mais tempo passava sem nenhum sinal da noiva e do noivo. Patrícia, a assessora de casamento, se apressou para nos encontrar assim que ela viu os nossos carros chegarem. Isabela, graças a Deus. O que está acontecendo? Onde você esteve? Reúna todos, eu disse a ela. Todos, convidados, fornecedores, a equipe. Eu quero todos no local da cerimônia em 5 minutos. Mas o casamento? Não vai haver casamento, eu disse simplesmente. Mas vai haver um anúncio. As palavras se espalharam rapidamente pela multidão. Em questão de minutos, quase 200 pessoas tinham se reunido no local da cerimônia, enchendo as cadeiras brancas que tinham sido dispostas com tanto cuidado para uma celebração. Eles pareciam confusos, preocupados, alguns até chateados com o atraso.
Eu parei na parte de trás do corredor, olhando para todos aqueles rostos. Amigos, família, colegas de trabalho, vizinhos. Pessoas que tinham tirado um tempo de suas vidas para estar aqui por mim. Pessoas que mereciam a verdade. Lucas e Juliana tinham chegado e estavam parados em um canto, ambos parecendo que queriam desaparecer. Os pais de Lucas, da família Silva, estavam com eles, a senhora Silva ainda chorando baixinho. A tia-avó Lúcia apareceu ao meu lado. Você está pronta para isso, menina? Eu assenti. Eu acho que sim. Bom, lembre-se que a verdade tem um poder próprio. Não deixe ninguém tirar isso de você. Eu caminhei pelo corredor devagar, o meu vestido de noiva sussurrando a cada passo. O mesmo corredor por onde eu deveria caminhar como noiva em direção ao homem que eu amava. Em vez disso, eu estava caminhando em direção ao microfone, em direção à verdade, em direção ao que viesse depois. Quando eu cheguei na frente, eu me virei para encarar a multidão. O murmúrio das vozes confusas se acalmou, deixando apenas o som dos pássaros cantando nos jardins e o zumbido distante do trânsito. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu comecei, com a minha voz clara pelo espaço. Eu sei que vocês estão confusos sobre o que está acontecendo e vocês merecem uma explicação. Eu fiz uma pausa, olhando para todos aqueles rostos ansiosos. Na parte de trás, eu pude ver Lucas e Juliana, ambos pálidos e aterrorizados. Não vai haver casamento hoje. Eu continuei. Não por arrependimento, não por alguma emergência de última hora, mas porque nesta manhã eu descobri que o meu noivo e a minha madrinha estavam tendo um caso. A reação foi imediata e explosiva. Suspiros, exclamações de choque, o som das pessoas se virando para se olharem com descrença. Alguém na parte de trás realmente disse, meu Deus, alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu esperei que o barulho se acalmasse antes de continuar. Eu os encontrei juntos no quarto de hotel de Lucas há cerca de 1 hora. Com base no que eu descobri, isso tem acontecido há meses, enquanto eu planejava o que eu pensava que seria o dia mais feliz da minha vida. Mais suspiros, mais murmúrios de choque. Eu pude ver as pessoas se virando para olhar para Lucas e Juliana, que pareciam que queriam desaparecer. Eu quero que todos saibam que eu não estou dizendo isso por pena ou para envergonhar ninguém. Eu disse, embora a última parte não fosse totalmente verdade. Eu estou dizendo porque vocês merecem saber por que vocês não estão presenciando um casamento hoje. Vocês tiraram um tempo de suas vidas para estarem aqui e vocês merecem a verdade. Eu respirei fundo, sentindo o peso do que eu estava prestes a dizer. Mas eu também quero que vocês saibam de algo mais. Este não é o fim da minha história. Este é apenas o fim de um capítulo. Um capítulo que, francamente, eu estou feliz em fechar. Eu me virei para olhar diretamente para Lucas e Juliana. Vejam bem. Eu percebi algo hoje. Eu percebi que eu não quero me casar com alguém que pôde mentir na minha cara por meses. Eu não quero construir uma vida com alguém que pôde me trair com a minha melhor amiga e depois aparecer no nosso casamento como se nada tivesse acontecido. Eu não quero estar ligada a alguém que tem tão pouco respeito por mim que me humilharia na frente de todos que me importam. A minha voz foi ficando mais forte, mais segura a cada palavra. E Juliana? Eu continuei, me virando para a minha ex-melhor amiga. Eu percebi que eu não quero alguém na minha vida que pôde sorrir para mim enquanto me apunhalava pelas costas. Alguém que pôde me ajudar a planejar o meu casamento enquanto o destruía ativamente. Alguém que pôde me olhar nos olhos e mentir com tanta facilidade. A multidão estava em completo silêncio agora, pendurada em cada palavra. Então, aqui está o que vai acontecer, eu disse com a minha voz soando clara e alta. Vocês estão todos convidados a ficar para a recepção. A comida está paga, a banda está aqui e, francamente, eu poderia usar uma festa agora. Nós vamos celebrar o fato de que eu me livrei da maior encrenca da minha vida. Algumas pessoas riram e eu senti uma onda de algo que poderia ter sido alegria. Mas Lucas e Juliana, vocês não estão convidados. Na verdade, eu não quero ver nenhum de vocês dois novamente. Vocês me mostraram exatamente quem vocês são e eu acredito em vocês. Eu me virei para a multidão. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Não pelo casamento que não aconteceu,
mas por presenciarem o momento em que eu me escolhi acima das pessoas que não me mereciam. Por presenciarem o momento em que eu decidi que a minha felicidade não depende da aprovação ou do amor de mais ninguém. Eu fiz uma pausa, olhando para todos aqueles rostos. Alguns choravam, alguns sorriam, alguns ainda estavam em choque, mas todos me olhavam com algo que se parecia com respeito. E para qualquer um que possa estar em uma situação como a minha algum dia, lembrem-se disto. Vocês merecem algo melhor do que alguém que os faça duvidar do seu valor. Vocês merecem algo melhor do que alguém que mente para vocês. Vocês merecem algo melhor do que alguém que prefere machucá-los a ser honesto com vocês. Eu dei um passo para trás do microfone, depois um passo para a frente novamente. E mais uma coisa, eu disse, olhando diretamente para Lucas. O anel. Eu tirei o anel de noivado do meu dedo. O anel que ele tinha economizado por 8 meses para comprar. O anel que eu tinha admirado todos os dias por 1 ano. E eu o levantei para que todos pudessem vê-lo. Isto pertence a você, eu disse, mas eu não vou devolvê-lo. Eu me virei e joguei o anel o mais forte que eu pude em direção ao lago na beira da propriedade. Ele traçou um arco no ar, pegando a luz do sol por um momento, antes de desaparecer na água com um pequeno respingo. A multidão explodiu. Algumas pessoas vibraram. Algumas ofegaram. Algumas até aplaudiram. Eu ouvi alguém na parte de trás gritar: "É isso aí, garota!" alto o suficiente para que todos ouvissem. E, apesar de tudo, eu sorri. Lucas deu um passo para a frente, o rosto dele vermelho de raiva e vergonha. "Isabela, você não pode. Isto é apenas uma piada." "Eu posso", eu disse simplesmente, e eu fiz. Ele olhou ao seu redor para todos os rostos que o encaravam, para a mistura de nojo e decepção nos olhos das pessoas. A sua própria família o olhava como se não o reconhecesse. "Isso é loucura", ele disse desesperadamente. "Você está sendo completamente irracional. Nós podemos consertar isso." "Não", eu disse com firmeza, "nós não podemos. E quer saber, eu não quero." Eu me virei para Juliana, que chorava abertamente agora. "Eu espero que tenha valido a pena", eu disse com voz baixa, alta o suficiente para ela me ouvir. "Eu espero que o que quer que você pensou que fosse conseguir tenha valido a pena perder a pessoa que mais te amava neste mundo." O rosto de Juliana se enrugou completamente. "Isabela, por favor, você não entende. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu te amo como uma irmã." "Irmãs não fazem isso umas com as outras", eu disse, interrompendo. "Irmãs não sorriem para você enquanto destroem a sua vida pelas suas costas. Você tomou a sua decisão, Juliana. Agora viva com ela." Eu me virei para a multidão, me sentindo mais leve do que em horas, talvez mais leve do que em meses. "Agora", eu disse com uma nota de felicidade genuína pela primeira vez em todo o dia. "Quem quer uma festa?" O que aconteceu depois foi algo que eu nunca poderia ter previsto. A multidão não se dispersou. Eles não saíram sem jeito, envergonhados pelo espetáculo que tinham presenciado. Em vez disso, eles se juntaram ao meu redor de uma maneira que me tirou o fôlego. A minha prima Mariana foi a primeira a se mover. Ela marchou para a frente, pegou o microfone e anunciou: "Vocês ouviram a noiva. Esta é agora oficialmente a maior festa de ter se livrado de uma encrenca na história de Vila Sol." A banda, que tinha ficado sem jeito em um canto durante o meu discurso, de repente começou a tocar I Will Survive. A ironia não passou despercebida por ninguém. E a multidão realmente começou a rir e a vibrar. Lucas e Juliana tentaram ir embora em silêncio, mas eles tiveram que caminhar pela multidão para chegar ao estacionamento. O silêncio que os seguiu foi ensurdecedor. Ninguém disse uma palavra, mas o julgamento era claro em cada rosto por que eles passavam. A senhora Silva parou na minha frente antes de seguir o seu filho. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, e ela parecia ter envelhecido 10 anos na última hora. "Isabela", ela disse com voz baixa, "eu sinto muito. Eu o eduquei melhor do que isso. Eu achei que eu o tinha educado melhor do que isso." "A senhora o educou", eu disse suavemente. "Isto não é culpa da senhora, senhora Silva. A senhora é uma mulher maravilhosa e educou a Camila para ser incrível. Às vezes, as pessoas apenas escolhem ser menos do que elas poderiam ser." Ela me abraçou então, esta mulher que deveria ter se tornado a minha sogra,
e sussurrou: "Você vai ficar bem, querida. Melhor do que bem." Camila ficou depois que os pais dela foram embora. A irmã de Lucas sempre tinha sido mais como uma amiga para mim do que uma futura cunhada. E a dor nos olhos dela era quase tão difícil de suportar quanto todo o resto. "Eu não tinha ideia", ela disse com lágrimas no rosto. "Isabela, eu juro, eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo." "Eu sei", eu disse, a abraçando com força. "Eu sei que você não sabia." "Eu tenho tanta vergonha dele", ela sussurrou. "Eu nem sei mais quem ele é." "Ele ainda é o seu irmão", eu disse. "Isso não muda, mas você não precisa defender o que ele fez." "Eu nunca faria isso", ela disse com ferocidade. "Nunca." "O que ele fez é imperdoável." À medida que a tarde avançava, algo mágico aconteceu. O que deveria ter sido o pior dia da minha vida estava se transformando em algo completamente diferente. A recepção que deveria ter celebrado o meu casamento se tornou uma celebração da minha liberdade, da minha força, da minha recusa em aceitar menos do que eu merecia. As pessoas compartilhavam histórias sobre os seus próprios sustos, os seus próprios momentos de ter se livrado de uma encrenca. O meu tio-avô contou a todo mundo sobre a vez em que ele quase se casou com uma mulher que acabou por ser já casada com outra pessoa. A minha colega de trabalho compartilhou como ela descobriu que o seu ex-noivo estava roubando dinheiro da conta poupança dela. "Pela Isabela!" alguém gritou, levantando uma taça de champanhe. "Por nos mostrar a todos o que é a verdadeira força." O brinde foi repetido por toda a multidão. "Pela Isabela." Eu me peguei rindo. Rindo de verdade pela primeira vez em horas. Cercada por pessoas que me amavam, pessoas que me apoiavam, pessoas que viam o meu valor, mesmo quando eu lutava para vê-lo em mim mesma. A tia-avó Lúcia apareceu ao meu lado enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. "Como você está, menina?" Eu considerei a pergunta, olhando para a festa que tinha surgido espontaneamente ao meu redor. Eu pensei que eu estaria arrasada. Em vez disso, eu me sinto livre, como se eu tivesse prendido a respiração por meses e finalmente pudesse soltar. Ela assentiu sabiamente. "Isso é porque você estava se conformando, querida. Você estava aceitando menos do que você merecia, porque você achava que era o melhor que você podia conseguir." "Era tão óbvio." Para alguém que está observando pessoas há 82 anos, sim. Ela deu um tapinha suave em meu braço. "Você é uma alma gentil, Isabela. Às vezes, gentil demais. Você vê o melhor nas pessoas mesmo quando elas estão te mostrando o pior. Essa é uma qualidade linda, mas também pode ser perigosa." "Então, o que eu faço agora?" eu perguntei. "Viva!" ela disse simplesmente. "Você vive a sua vida para você, não para as expectativas de mais ninguém. Você descobre o que te faz feliz, o que te faz se sentir viva, o que te faz se sentir orgulhosa de quem você é, e nunca, nunca mais se conforme com menos do que você merece." À medida que a noite avançava, eu me peguei pensando nas palavras dela. Durante o último ano, talvez mais, eu tinha estado tão focada no casamento, na ideia de ser casada, no que todos esperavam de mim, que eu tinha perdido de vista o que eu realmente queria. Eu realmente queria ser casada com Lucas? Ou eu simplesmente queria estar casada? Ponto. Eu tinha me envolvido tanto no conto de fadas que eu tinha ignorado a realidade de quem ele realmente era? Olhando para trás, tinha havido sinais, pequenas coisas que eu tinha descartado ou explicado. A maneira como ele às vezes falava comigo com condescendência na frente dos amigos. A maneira como ele tinha começado a passar mais e mais tempo fora de casa. A maneira como ele tinha se tornado distante e distraído nas semanas que antecederam o casamento. Eu tinha atribuído isso ao estresse do casamento, à pressão de planejar um evento tão grande. Eu tinha dito a mim mesma que era normal, que todos os casais passavam por momentos difíceis. Mas talvez não fosse normal. Talvez fosse ele se afastando porque ele já estava emocionalmente investido em outro lugar. E Juliana? Deus, Juliana. Como eu pude não ver? Como eu não vi o que estava acontecendo bem na minha frente? Mas mesmo enquanto eu me fazia estas perguntas, eu percebi que eu não queria gastar a minha energia com elas. Eu não queria me torturar com os "e se" e os "eu deveria ter sabido". O que estava feito, estava feito. A pergunta agora era o que vinha depois. Isabela,
Bruno apareceu ao meu lado, um pouco bêbado, e sorrindo abertamente. Esta é a melhor festa de casamento da história. E nem sequer houve um casamento. Eu ri, dando um abraço no meu irmão mais novo. Você está bêbado. Eu estou comemorando, ele protestou. Eu estou comemorando o fato de que a minha irmã é uma verdadeira durona que acabou de dar a performance da vida dela. Que performance? Você está de brincadeira? Aquele discurso, o lançamento do anel, a maneira como você simplesmente tomou conta da situação. Ele balançou a cabeça com admiração. Isabela, eu nunca estive tão orgulhoso de ser o seu irmão. As palavras dele me atingiram mais forte do que eu esperava. Bruno e eu sempre fomos próximos, mas ele nunca tinha sido de declarações emocionais. Ouvi-lo dizer que estava orgulhoso de mim, ver a admiração genuína em seus olhos, fez algo quente florescer em meu peito. Obrigada, Bruno, eu disse suavemente. É sério, ele disse. De repente sério, apesar do álcool. O que você fez hoje, isso exigiu coragem de verdade, força de verdade. E eu quero que você saiba que eu te apoio, não importa o quê. Todos nós apoiamos. Eu olhei para a festa que ainda estava acontecendo ao nosso redor. Meus pais dançavam uma música lenta, abraçados, e me olhando com tanto amor e orgulho que a minha garganta se apertou. Meus primos e amigos riam e conversavam, criando novas memórias para substituir as que tinham sido estragadas. Até alguns dos amigos de Lucas tinham ficado, deixando claro de que lado eles estavam. Essas pessoas me amavam, me apoiavam, viam o meu valor mesmo quando eu não conseguia vê-lo em mim mesma. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu me senti verdadeira e completamente amada por ser exatamente quem eu era. 3 meses depois, eu estava sentada no meu novo apartamento, um aconchegante apartamento de um quarto no centro da cidade que eu tinha encontrado e alugado sozinha, quando o meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Isabela, sou a Juliana. Eu quase desliguei de imediato. Eu não tinha falado com ela desde o dia do casamento. Eu não a tinha visto na cidade e não tinha ouvido nada sobre o que ela estava fazendo ou onde ela morava. O que você quer, Juliana? Eu perguntei, com a voz cuidadosamente neutra. Eu queria pedir desculpas, ela disse, a voz dela pequena e trêmula. Eu sei que é tarde demais. Eu sei que você provavelmente não quer saber de mim, mas eu precisava tentar. Eu esperei, não facilitando para ela. Eu tenho ido à terapia, ela continuou, tentando entender por que eu fiz o que eu fiz. Por que eu te machuquei tanto e eu percebi que eu tinha ciúmes de você. Ciúmes de mim? Eu não consegui esconder a surpresa em minha voz. Você tinha tudo o que eu queria, ela disse. Você era tão segura de si mesma, tão confiante no seu relacionamento, tão feliz. E eu sentia que eu estava ficando para trás, como se todo mundo estivesse seguindo em frente, menos eu. Quando Lucas começou a me dar atenção, quando ele começou a se abrir sobre as suas dúvidas, as suas dúvidas? As palavras me atingiram como um tapa. Ele tinha dúvidas sobre o casamento. Ela disse com voz baixa. Ele me disse que não tinha certeza de que estava pronto, que ele se sentia preso. E em vez de dizer a ele para falar com você, em vez de ser uma boa amiga, eu o encorajei. Eu fiz com que ele se sentisse como se os seus sentimentos fossem válidos, como se talvez ele também estivesse se conformando. Eu fechei os meus olhos, sentindo uma dor familiar no peito. Não por Lucas. Eu já tinha superado Lucas há muito tempo. Mas pela versão de mim mesma que tinha sido tão cega para o que estava acontecendo. Por que você está me dizendo isso? Eu perguntei. Porque você merece saber a verdade, toda a verdade. E porque eu quero que você saiba que o que aconteceu não foi porque você não era suficiente. Foi porque eu estava quebrada e ele era um covarde. Eu fiquei em silêncio por um momento, processando aquilo. Vocês ainda estão juntos? Eu perguntei, embora eu não tivesse certeza de que queria saber a resposta. Não, ela disse rapidamente. Não, nós desmoronamos bem rápido depois do casamento. Acontece que quando você constrói um relacionamento traindo outra pessoa, ele não tem uma base muito sólida. Eu quase senti pena dela, quase. Eu não estou ligando para pedir perdão. Ela continuou. Eu sei que eu não mereço. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito e que eu sei que o que eu fiz é imperdoável.
Você está certa, eu disse simplesmente. Foi. Eu ouvi dizer que você está indo bem. Ela disse depois de uma pausa. Eu ouvi dizer que você foi promovida na escola, que você está feliz. Eu estou, eu disse. E eu percebi que era completamente verdade. Eu estou de verdade. Depois de desligar, eu fiquei sentada na minha sala por muito tempo, pensando na conversa. Há um ano, ouvir a Juliana teria me mandado para uma espiral emocional. Há 6 meses, teria estragado o meu dia. Agora, simplesmente parecia que eu estava fechando uma porta que tinha ficado ligeiramente entreaberta. Eu tinha sido promovida na escola. Agora eu era a chefe do departamento de pré-escola, com a minha própria sala de aula e uma equipe de professoras sob a minha responsabilidade. Eu também tinha começado a trabalhar como voluntária no abrigo para mulheres local, ajudando mulheres que estavam saindo de relacionamentos abusivos a reconstruírem as suas vidas. Eu tinha começado a pintar, algo que eu sempre quis experimentar, mas para o qual eu nunca tinha tido tempo quando eu estava planejando um casamento. Eu tinha viajado para 3 cidades diferentes para visitar amigos com quem eu tinha perdido o contato ao longo dos anos. Eu tinha lido mais livros nos últimos 3 meses do que nos 3 anos anteriores. Eu tinha aprendido a ficar sozinha sem me sentir sozinha. Mais importante, eu tinha aprendido a confiar no meu próprio julgamento novamente. A ouvir os meus instintos em vez de descartá-los. A valorizar a minha própria felicidade em vez de priorizar constantemente a de todos os outros. O meu telefone vibrou com uma mensagem de Bruno. Jantar em família no domingo. A mamãe vai fazer o seu prato favorito. Eu sorri, respondendo. Não perco por nada. Outra mensagem, esta da Mariana. Noite das garotas na sexta-feira. Aquele novo bar de vinhos no centro. Com certeza. E então mais uma, de um número que eu não reconheci. Olá, Isabela. Sou o David, da cafeteria. Eu sei que isso é provavelmente estranho, mas eu me perguntava se você gostaria de jantar um dia. Sem pressão. Se você não estiver interessada, tudo bem. David, o cara bonito que trabalhava na cafeteria que eu tinha começado a frequentar depois de me mudar para o centro da cidade. Nós tínhamos conversado por semanas. Apenas conversas amigáveis enquanto ele preparava o meu café com leite da manhã. Ele era gentil, engraçado e nunca me tinha feito sentir que eu precisava ser qualquer coisa que não fosse exatamente quem eu era. Eu fiquei olhando para a minha mensagem por um momento, sentindo uma agitação de algo que poderia ter sido empolgação. Há um ano eu teria dito não de imediato. Eu teria pensado que era cedo demais, que eu não estava pronta, que eu precisava de mais tempo para me curar. Mas eu estava curada. Não porque eu tinha esquecido o que aconteceu, mas porque eu tinha aprendido com isso. Eu tinha aprendido o que eu aceitaria e o que eu não aceitaria. Eu tinha aprendido a me valorizar. Eu respondi. Eu adoraria. O que você tinha em mente? A resposta dele veio rapidamente. Que tal sábado? Tem um lugarzinho italiano que eu queria experimentar. Perfeito, é um encontro. Enquanto eu abaixava o meu telefone, eu me vi no espelho do outro lado do quarto. Eu parecia diferente do que eu parecia há um ano. Mais feliz, mais segura, mais em paz. Eu parecia alguém que conhecia o seu próprio valor. Eu pensei nas palavras da tia-avó Lúcia naquele dia terrível e maravilhoso. Agora você vive. Você vive a sua vida para você. Isso era exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava vivendo a minha vida para mim mesma, tomando decisões baseadas no que eu queria, em vez do que era esperado de mim. Eu estava construindo uma vida que era completamente minha, cheia de pessoas que me valorizavam e me respeitavam. E eu estava animada com o futuro. Não por quem poderia estar nele, mas por quem eu estava me tornando. A garota que tinha ficado na porta daquele quarto de hotel com o seu vestido de noiva, vendo o seu mundo desmoronar, tinha ido embora. No lugar dela, havia uma mulher que sabia que ela era suficiente, por si mesma. Uma mulher que nunca mais se conformaria com menos do que ela merecia. Uma mulher que tinha aprendido que às vezes a pior coisa que te acontece acaba por ser a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu sorri para o meu reflexo. Eu levantei uma taça imaginária e sussurrei. Pela Isabela. Por ter se escolhido. Que reviravolta inesperada.
O que você teria feito no lugar de Isabela? Compartilhe a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, a vida está cheia de surpresas. Inscreva-se para não perder a próxima história. O tal Centro Comunitário de Vila Sol estava decorado com balões e serpentinas, cheio do burburinho de crianças animadas e pais orgulhosos. Era a festa de fim de ano do programa de pré-escola, e eu estava parada na frente do salão, assistindo aos meus alunos apresentarem a pequena peça que tínhamos ensaiado por semanas. Senhorita Isabela. A pequena Emília, de 5 anos, puxou o meu vestido. A senhora viu que eu me lembrei de todas as minhas falas? Sim, eu disse, me abaixando ao nível dela. Você estava absolutamente perfeita. À medida que a celebração terminava e os pais pegavam os seus filhos, eu senti uma sensação familiar de satisfação. Isto era o que eu estava destinada a fazer. Ensinar estas crianças, vê-las crescer e aprender, ser parte da jornada delas. Isso me enchia de uma alegria que não tinha nada a ver com a aprovação de mais ninguém. Isabela. Eu me virei para ver a minha diretora, a senhora Rodrigues, se aproximando com um sorriso. Trabalho maravilhoso hoje. Os pais estão encantados com o programa. Obrigada, eu disse. As crianças se esforçaram muito. Eu queria que você soubesse. Ela continuou. O escritório do distrito ligou. Eles estão procurando alguém para liderar a nova iniciativa de desenvolvimento da primeira infância. Isso significaria uma promoção significativa. Uma oportunidade de impactar a política educacional em nível de distrito. Eu te recomendei. O meu coração deu um pulo. Era uma oportunidade com que eu tinha sonhado, mas que eu nunca pensei que viria tão cedo. Eu adoraria saber mais sobre isso, eu disse. Eu vou marcar uma reunião para mim a semana que vem. Isabela, você realmente se superou neste ano. O que quer que tenha acontecido na sua vida pessoal parece ter desbloqueado algo em você profissionalmente. Enquanto ela se afastava, eu refleti sobre as palavras dela. Ela estava certa. O último ano tinha sido transformador de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Pronta para ir? David apareceu ao meu lado, tendo esperado pacientemente enquanto eu terminava as minhas obrigações de trabalho. Nós estávamos namorando há 8 meses, levando as coisas com calma, construindo algo real e sólido. Ele não era nada como Lucas. Onde Lucas tinha sido chamativo e charmoso, David era estável e genuíno. Onde Lucas tinha me feito sentir que eu precisava ser perfeita, David me fazia sentir que eu já era suficiente. Onde Lucas guardava segredos, David era um livro aberto. Como foi a peça? Ele perguntou enquanto nós caminhávamos em direção ao carro dele. Um caos perfeito, eu ri. O pequeno Tomás esqueceu as suas falas e simplesmente começou a inventar a sua própria história sobre dinossauros. Parece normal para crianças de 5 anos. Nós dirigimos pelo centro de Vila Sol, passando pela cafeteria onde nós tínhamos conversado pela primeira vez, passando pela livraria onde nós tínhamos tido o nosso segundo encontro, passando por todos os lugares que tinham se tornado parte da nossa história. Eu tenho algo para te contar, eu disse enquanto nós entrávamos na minha entrada. Ele parecia preocupado. Está tudo bem? Mais do que bem, eu disse sorrindo. Eu posso ser promovida. Uma grande promoção em nível de distrito. O rosto dele se iluminou. Isabela, isso é incrível. Me conte tudo. Enquanto nós nos sentávamos no meu alpendre, eu contei a ele sobre a oportunidade, sobre o que isso significaria para a minha carreira, sobre o quão animada e nervosa eu estava. Ele ouviu com o tipo de atenção que ainda me surpreendia. Concentração total, interesse genuíno, sem julgamentos. Você vai ser incrível, ele disse quando eu terminei. Eles têm sorte de ter você. Você realmente acredita nisso? Eu sei. Você é a pessoa mais forte e capaz que eu conheço. Olhe para tudo o que você conquistou neste ano. Eu pensei sobre isso. A promoção na escola, o trabalho voluntário no abrigo, as novas amizades que eu tinha construído, o relacionamento com David, que era saudável, honesto e real, a paz que eu tinha encontrado comigo mesma. É engraçado, eu disse. Há um ano, eu pensei que a minha vida tinha acabado. Eu pensei que perder Lucas e Juliana significava perder tudo. E agora? Agora eu percebo que eu não perdi nada.
Eu ganhei tudo. Eu ganhei a mim mesma. Nós nos sentamos em um silêncio confortável por um tempo, assistindo ao sol se pôr sobre o bairro onde eu tinha crescido. Amanhã eu ligaria para a Sra. Rodrigues e marcaria aquela reunião. Amanhã eu daria mais um passo em direção ao futuro que eu estava construindo para mim mesma. Mas esta noite, eu estava feliz em me sentar aqui com alguém que me amava por ser exatamente quem eu era. Na vida que eu tinha criado das cinzas dos meus antigos sonhos. O meu telefone vibrou com uma mensagem da tia-avó Lúcia, que tinha se tornado uma correspondente regular desde o casamento. Eu vi o artigo sobre o seu programa de pré-escola no jornal. Tão orgulhosa de você, querida. Você está florescendo exatamente como deveria. Eu sorri, respondendo: Obrigada por tudo o que a senhora me ensinou naquele dia. A resposta dela veio rapidamente. Você ensinou a si mesma, menina. Eu só te lembrei do que você já sabia. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, eu pensei na garota com o vestido de noiva que tinha ficado na porta daquele quarto de hotel. Ela tinha tido tanto medo de ficar sozinha, tão convencida de que o seu valor estava ligado a ser escolhida por outra pessoa. Agora ela sabia mais. Agora ela sabia que a escolha mais importante não era ser escolhida, era se escolher. No que você está pensando? Perguntou David suavemente. Apenas em como tudo é diferente agora, em como eu sou diferente. Diferente como? Eu considerei a pergunta. Eu costumava pensar que a felicidade era algo que te acontecia. Algo que você tinha que esperar, ou conquistar, ou encontrar em outra pessoa. Agora eu sei que é algo que você cria para si mesma. Ele apertou a minha mão. Eu amo isso em você. A sua força, a sua independência, a maneira como você conhece o seu próprio valor. Eu levei um tempo para aprender, eu admiti. As melhores lições geralmente levam. Mais tarde naquela noite, depois que David tinha ido para casa e eu estava me preparando para dormir, eu me vi no espelho do banheiro. A mulher que me olhava era confiante, calma, genuinamente feliz. Ela tinha pouca semelhança com a noiva ansiosa que tinha acordado na mesma casa exatamente 1 ano antes. Eu pensei em Lucas e Juliana. Eu me perguntei brevemente como eles estariam. Então, eu percebi que eu realmente não me importava. Eles eram parte do meu passado agora, um capítulo que tinha terminado. Eles não tinham poder sobre o meu presente ou o meu futuro. Eu pensei nas mulheres do abrigo onde eu era voluntária, muitas das quais estavam apenas começando as suas próprias jornadas em direção à independência e à autoestima. Eu pensei nos meus alunos que estavam aprendendo a cada dia que eles eram capazes de mais do que imaginavam. Eu pensei em todas as pessoas que ainda esperavam que outra pessoa validasse o seu valor, que as fizesse se sentir completas. Eu queria dizer a elas o que eu tinha aprendido, que você já é completa, você já é suficiente. Você não precisa da permissão de mais ninguém para ser feliz, para ter sucesso, para ter orgulho de quem você é. A melhor vingança não é machucar as pessoas que te machucaram. A melhor vingança é construir uma vida tão linda, tão satisfatória, tão autenticamente sua, que a traição delas se torna irrelevante. A melhor vingança é se tornar tão completamente você mesma que você não consegue imaginar querer ser mais ninguém. Enquanto eu apagava as luzes e me deitava, eu não sentia nada além de gratidão. Gratidão pela dor que tinha me forçado a crescer. Gratidão pela traição que tinha me libertado. Gratidão pela força que eu tinha descoberto no meu momento mais sombrio. E gratidão pela vida que eu estava vivendo agora. Uma vida que era completamente minha, construída em meus próprios termos, cheia de pessoas que viam o meu valor e me o refletiam. Eu adormeci sorrindo, animada com o amanhã, com a entrevista para a promoção, com o futuro que eu estava criando, uma escolha de cada vez. A garota que tinha precisado de mais alguém para completá-la tinha ido embora. No lugar dela, havia uma mulher que já era completa, já era suficiente, já era exatamente quem ela estava destinada a ser. E essa mulher era imparável. 6 meses depois, eu consegui a promoção. 1 ano depois disso, eu fui destaque em uma revista nacional de educação pelos meus programas inovadores. David e eu nos mudamos juntos, mas apenas depois de longas conversas sobre manter a nossa independência
e nos apoiarmos mutuamente em nossos sonhos. Eu nunca mais vi Lucas ou Juliana, embora eu tenha ouvido através das fofocas que ambos tinham saído da cidade. Eu desejo o melhor para eles, genuinamente. A traição deles tinha sido o catalisador para a melhor coisa que tinha me acontecido. Aprender a me amar e a me valorizar. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu me arrependo de não ter me casado naquele dia. Se eu alguma vez me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse tentado consertar as coisas com Lucas, a resposta é simples. Eu não consigo me arrepender do caminho que me levou a mim mesma. O casamento que nunca foi acabou por ser o começo da vida que eu sempre estive destinada a viver, e essa vida é mais linda do que qualquer conto de fadas que eu poderia ter imaginado.